E aí, pessoal, vamos falar de uma situação que, olha, quem mora em condomínio conhece bem. Você tá lá tranquilo em casa e, de repente, pá, tudo escuro, um apagão. A gente pensa, é só um incômodo, né? Mas, na verdade, o problema é muito, mas muito maior. Exatamente. E essa frase aí, ela acerta em cheio. Porque não é só sobre ficar sem luz para ver TV ou carregar o celular. Um apagão, gente, ele testa toda a infraestrutura do condomínio, sabe? Da segurança até a administração. É um verdadeiro teste de fogo para todo mundo. Pois é. E a pergunta que fica é essa, né? O que está em risco de verdade quando a luz acaba? Porque, como você disse, a escuridão é só o começo. É a primeira pecinha do dominó que cai e leva um monte de coisa junto. Coisas que a gente nem para pensar no dia a dia. É isso mesmo. É a cascata de problemas que a gente está falando. Pensa num efeito dominó de verdade. Caiu a energia, pronto. Essa primeira peça vai derrubando uma atrás da outra. E aí começam a falhar sistemas que a gente nem se dá conta que dependem de eletricidade para funcionar. E o primeiro problema já é gigante: os portões. Eles simplesmente travam. Do nada, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Imagina o desespero se uma ambulância precisa entrar ou se alguém precisa sair para uma emergência. Fica todo mundo preso. O caos já começa ali, na entrada. E não para por aí. Pensa na segurança. Como é que fica? Simplesmente cega. As câmeras de segurança, desligadas. O condomínio inteiro vira um prato cheio, completamente vulnerável. É praticamente um convite para quem tem má intenção, né? Nossa, nem me fale dos elevadores. Isso é o pesadelo de muita gente. Imagina ficar preso dentro de um. Ou pior, pensa nos idosos, em pessoas com dificuldade de locomoção, famílias com bebê, ficam todos ilhados nos andares de cima. O prédio vira uma armadilha. E como se não bastasse, vem o silêncio total. Os interfones morrem todos. A portaria fica incomunicável, ninguém consegue avisar de um problema, ninguém consegue pedir ajuda. É um isolamento que, vamos combinar, pode gerar um pânico danado muito rápido. Parece que não pode piorar, né? Mas pode. Falta água. É uma coisa que muita gente esquece. As bombas que levam a água para os apartamentos são elétricas. Então, sem luz, sem água. Em poucas horas, além de estar no escuro, o pessoal fica com a torneira seca. Pois é. E o mais maluco é que a gente pensa, ufa, a luz voltou, acabou o problema. Mas não. O perigo, na verdade, pode estar só começando. Existe uma ameaça silenciosa que aparece justamente na volta da energia e ela pode causar um prejuízo enorme. A gente está falando do tal do surto elétrico. Sabe o que é isso? É um pico de tensão, uma descarga muito forte que acontece bem na hora que a energia é restabelecida. Ela não volta suave, não. Ela volta com um tranco, uma pancada, que pode simplesmente queimar o que tiver pela frente. E o estrago, olha, é feio. Já pensou? A TV da sala, a geladeira novinha, o ar-condicionado, tudo queimado numa fração de segundo. Isso sem falar em computadores com dados importantes que se perdem para sempre. E o mais grave de tudo, esse surto pode causar um curto-circuito e até um incêndio. Ok, o cenário é bem preocupante, a gente sabe. Mas calma, tem solução. A pergunta de $1 milhão é: como um condomínio pode se proteger de tudo isso? Como é que se prepara para não ficar refém da sorte quando a energia acaba? Olha, o primeiro passo é o básico do básico: prevenção. É que nem ir ao médico fazer um check-up, só que no sistema elétrico do prédio. Tem que ter inspeção periódica na fiação, nos quadros de energia, garantir que a instalação toda dá conta do recado, né? Esse é o arroz com feijão que salva. Mas só manutenção não adianta na hora que a luz realmente acaba, né? Aí precisa de um plano B, que é ter uma fonte de energia própria. E aí tem dois caminhos principais. De um lado, os geradores a diesel, que são potentes, mas fazem um barulho danado e precisam de muito cuidado. Do outro, os sistemas de no-break ou baterias, bem mais modernos, silenciosos e automáticos. Cada um tem que ver o que faz mais sentido para a sua realidade. E um ponto super importante: não adianta ter um gerador gigante se não souber o que ligar nele. Tem que ter uma lista de prioridades. E a prioridade número 1 é sempre a segurança das pessoas. Então, o que é essencial? Elevador de emergência, interfone, iluminação nas áreas comuns e, claro, os sistemas de segurança, como portões e câmeras. O resto, sinceramente, pode esperar. Beleza, então já falamos da prevenção e das fontes de energia. Mas como é que a gente organiza tudo isso? Como transformar esse conhecimento num plano prático, um verdadeiro guia de sobrevivência para o condomínio, para que todo mundo saiba o que fazer na hora H?
A resposta está aí, um plano de ação e emergência. E não é só um documento para ficar bonito na gaveta do síndico, não. Tem que ser uma coisa viva. Um plano que diz quem é responsável pelo quê, como vai ser a comunicação com os moradores e que, principalmente, precisa ser treinado. Fazer simulações de apagão, por exemplo, é o que garante que na hora do problema de verdade, o pessoal não entre em pânico. Exato. Porque no final das contas, o gerador, o no-break, tudo isso é ferramenta. Quem resolve mesmo o problema na hora do aperto são as pessoas. A equipe do condomínio, sabe, o porteiro, o zelador, se eles estiverem bem treinados, são eles que vão manter a calma, orientar os moradores e garantir que o plano funcione. No fim, a grande lição é essa aí, né? Estar preparado não é um gasto, de jeito nenhum. É um investimento. É investir na segurança e principalmente na tranquilidade de todo mundo que mora ali. Então, para fechar, fica essa reflexão. O que acontece aí no seu condomínio na primeira hora sem energia? Pensa bem. A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre o quão preparado ou despreparado o lugar está para uma crise de verdade.